Propriedade associativa e propriedade distributiva são as que estão faltando. Vamos ver então. Propriedade associativa. Ela diz que a gente pode combinar de maneiras diferentes as operações. Por exemplo, se eu tiver que fazer essa conta 5 mais 2 mais 6, eu posso fazer primeiro 5 mais 2 e pegar esse resultado e somar com 6, ou então eu posso fazer 2 mais 6 e pegar esse resultado e somar com 5. Então eu posso associar, eu posso fazer isso aqui primeiro para depois fazer esse, ou eu posso fazer isso aqui primeiro para depois fazer esse. Essa é a propriedade associativa que a adição possui. A multiplicação também tem propriedade associativa. Eu posso associar de formas diferentes. Então, para fazer 2 vezes 3 vezes 5, eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 3 e pegar o resultado e multiplicar por 5, ou se eu quiser, eu posso pegar 3 vezes 5, calcular esse resultado e depois multiplicar por 2. Parece uma coisa tão óbvia que nós estamos acostumados a fazer no dia a dia, mas isso só pode fazer porque essas operações têm a propriedade associativa. A subtração e a divisão não têm propriedade associativa. Você não pode fazer isso. A subtração e a divisão vocês têm que resolver na ordem que elas estão aparecendo. Não pode ficar combinando, associando, como vocês fazem aqui na adição e na multiplicação. Então, mais uma propriedade liquidada e explicada. E a quinta operação é a propriedade distributiva. Vamos ver como é que essa propriedade funciona. Olha só, quando a gente fala em distributividade, nós temos normalmente duas operações envolvidas. Por exemplo, aqui nós temos a multiplicação e a adição. Então a gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à soma. Ou, desculpe, já falei uma coisa errada. O nome não é soma, o nome é adição. Então vamos ver. A multiplicação é distributiva em relação à adição. Por quê? Para fazer essa conta, eu posso fazer de duas maneiras. 5 vezes 4 mais 3. Eu posso primeiro calcular 4 mais 3, que dá 7, e depois fazer 5 vezes 7. Vai dar 35. Ou então eu posso distribuir essa multiplicação aqui e aqui. Então eu posso operar essa multiplicação primeiro aqui com 4 e depois operar essa multiplicação com o 3. Então olha só, 5 vezes 4, que dá 20, e 5 vezes 3, que dá 15. E aí eu somo, porque aqui é uma soma que eu tenho que fazer. Então 20 mais 15, então dá 35 do mesmo jeito. Então a gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à adição. A distributividade, ela pode ser à esquerda ou à direita. Quando a gente não fala nada, tem que ser dos dois lados. Então, se a gente tiver, por exemplo, 4 mais 3 vezes 5, eu posso fazer primeiro essa adição aqui, vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Ou então eu posso fazer 4 vezes 5, que dá 20, mais 3 vezes 5, que dá 15. Vai dar 35 do mesmo jeito. Então, essa é a chamada propriedade distributiva. A gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à adição. E olha, finalmente está aparecendo aqui a nossa coitada da nossa subtração, que até agora não tinha propriedade nenhuma, né? A multiplicação, ela é distributiva também em relação à subtração. Para fazer essa conta, eu tenho dois caminhos. Ou eu faço 4 menos 3, que dá 1, e multiplico por 5, vai dar o resultado 5 vezes 1, 5. Ou então eu posso fazer 5 vezes 4, 20, menos 5 vezes 3, que é 15. Isso vai dar 5. E eu também posso fazer da maneira inversa. Se eu tiver 4 menos 3 vezes 5, eu posso fazer 4 menos 3, que dá 1. 1 vezes 5, 5. Ou então eu distribuo. Eu faço 4 vezes 5, 20. Menos, porque aqui é uma subtração, menos 3 vezes 5, que é 15. Então o resultado vai dar 5 do mesmo jeito. Então nós dizemos que a multiplicação é distributiva em relação à adição e em relação à subtração.
A divisão, ela não tem essa propriedade, tá? A divisão, ela é distributiva, mas somente à direita, ela não é distributiva à esquerda. Então, esquece a propriedade distributiva para a divisão. A que tem a propriedade distributiva completa mesmo é só a multiplicação. Então, com isso, nós fechamos a quinta propriedade das operações aritméticas. Quem é que tem o fechamento? Somente a adição e a multiplicação. Quem é comutativa? Somente a adição e a multiplicação. Quem tem elemento neutro? Somente a adição e a multiplicação. Quem é associativa? Somente a adição e a multiplicação. Então a gente até devia escrever aqui propriedades da adição e da multiplicação, né? Só elas que tem. E aqui a gente tem a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e em relação à subtração. Guarde bem isso, porque isso aqui aparece nas provas, naquelas questões de falso verdadeiro, isso costuma ser cobrado. Nós vamos agora falar sobre expressões numéricas. Caramba, olha só isso aqui, 72,6 mais 3 vezes 35 menos 3... Só um instantinho, tá errado. Essa aqui só tá lá no final do capítulo. Vamos começar com essas aqui que são mais fáceis. Poxa vida. Quase que eu me enganei aqui, botei logo uma expressão complicada. Vamos começar com expressões numéricas mais simples. E aí nós vamos chegar nas expressões mais complicadas. Então, esse tipo de questão aparece, essas continhas para a gente resolver, temos que aprender. Não é difícil. Então, olha só, eu tenho aqui 2 mais 4 vezes 3 mais 3 vezes 2. Caramba, esse sinal de vezes parece um X, né? Vamos escrever isso aqui novamente. 2 mais 4 vezes 3 mais 3 vezes 2. Olha só. Quando a gente vai resolver uma expressão como essa, observe, não tem parênteses nessa expressão. É uma sequência de números separados por sinais, no caso aqui, de adição e de multiplicação. Quando a gente vai resolver esse tipo de questão, a gente tem que levar em conta o seguinte: o sinal de multiplicação e o sinal de divisão, eles são mais fortes do que o sinal de adição e subtração. Como assim mais forte? Mais forte que você tem que resolver eles primeiro. Então, esse 4 está fortemente ligado a este 3, porque eles estão aparecendo aqui multiplicados. Da mesma forma, esse 3 e esse 2, eles estão fortemente ligados, porque eles estão sendo multiplicados. A multiplicação é mais forte. Ela tem que ser feita primeiro que a adição e que a subtração. Isso é convenção. Isso é convencionado, é feito dessa forma. Então, para fazer essa continha aqui, a gente vai calcular primeiro esse produto e esse produto. Isso aqui então vai dar 2 mais. Quanto é que dá 4 vezes 3? Você já sabe que é 12. Então eu resolvi primeiro aquilo ali. Essa adição eu vou resolver depois. Primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 2 são 6. Pronto. Porque a pessoa às vezes faz errado. Às vezes ela fala assim: 2 mais 4, 6. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 vezes 2, 42. Errou, não é assim que se faz. Tem que fazer como eu estou ensinando. Primeiro, resolver as multiplicações e divisões. Depois que você fez todas as multiplicações e divisões, aí é que você vai resolver as adições e subtrações. Menos se tiver parênteses. Se tiver parênteses é de outro jeito que eu vou mostrar depois. Então isso aqui vai dar quanto? 2 mais 12... são 14, mais 6, 20. É assim que a gente resolve esse tipo de expressão. Temos aqui uma outra expressão numérica. 8 mais 5 vezes 3 mais 24, dividido por 3 menos 5 vezes 2. Então é sempre bom a gente escrever dando um espaço maior no sinal de adição e no sinal de subtração. E juntando, deixando os números mais juntos quando eles estiverem ligados por uma multiplicação ou por uma divisão. Então realmente quando você escreve desse jeito aqui, fica confuso.
um monte de números um colado no outro, com sinais todos colados, então é sempre bom você fazer assim. 8 mais, dá um espacinho, 5 vezes 3, escreve junto para ficar mais fácil de visualizar, mais, dá um espaço maior, 24 dividido por 3, escreve juntinho assim para facilitar, e a mesma coisa aqui, 5 vezes 2. Então eu sei que eu tenho que resolver primeiro essa multiplicação, essa divisão, essa multiplicação, e depois eu vou fazer essas adições e essa subtração. Então isso aqui vai dar 8 mais 5 vezes 3, 15, mais 24 dividido por 3, 8, menos 5 vezes 2, 10. Bom, agora ficou fácil. Então isso aqui vai dar 8 e 15, 23. 23 mais 8, 31. 31 menos 10, 21. Mais uma expressão numérica aqui, para não perder a graça. Eu tenho ali multiplicações e divisões. Multiplicação, divisão, multiplicação, divisão. Olha só, aqui no caso não tem nenhuma adição nem subtração. É multiplicação e divisão, uma depois da outra. Quando você só tem multiplicação e divisão, você tem que resolver todas elas na ordem em que elas vão aparecendo. Então, é um termo só, todo mundo multiplicado e dividido. Não adianta você fazer essa divisão primeiro, ou essa multiplicação primeiro, ou essa depois. Não, não é assim. Tem que fazer uma de cada vez. Então, 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 8, 160. Até agora eu tenho 160. 160, agora eu divido por 2. Vai dar 80. 80 vezes 3, 240. 240 dividido por 5, 48. Então, quando você só tem uma sequência de multiplicações e divisões, você tem que resolver todas elas na ordem em que elas estão aparecendo. Bom, finalmente, mais um último exemplo aqui de expressão numérica dessas simples, que eu ainda não estou usando parênteses. As próximas já vão começar a usar parênteses. Então, eu tenho aqui, vamos reescrever isso daqui, deixando as multiplicações e divisões juntinhas, e as adições e subtrações eu vou separar um pouquinho. Então, eu vou ter 8 vezes 6, eu posso usar o ponto ao invés do sinal de vezes, né? Isso é muito comum em matemática. Vou usar o ponto aqui para variar. Então, 8 vezes 6, menos 15 vezes 3, mais 2 vezes 13, menos 6 vezes 4. Não tenho divisões, só tenho multiplicações. Depois que eu resolver essas multiplicações, a gente tem que resolver aqui as adições e subtrações. Então, 8 vezes 6 são 48. Menos 15 vezes 3 são 45, mais 2 vezes 13 são 26, menos 6 vezes 4 são 24. E agora eu vou resolver as adições e subtrações na ordem em que aparecem. 48 menos 45, 3. 3 mais 26 são 29. 29 menos 24, 5. Agora olha só. Preste atenção nesse detalhezinho aqui. Se por acaso esse 6 vezes 4 estivesse aqui e a gente estivesse no fim do cálculo com essa conta aqui, 48 menos 45 menos 24 mais 26, tá? Eu só troquei de lugar o 24 com o 26. Olha só o que vai acontecer se você tentar fazer as contas. 48 menos 45, isso dá 3. 3 menos 24, opa! Não sei fazer isso? Isso dá um número negativo? Pois é, 3 menos 24. Então, já que aconteceu isso, você pode fazer o seguinte: como todo mundo aqui só sobrou adição e subtração, se você quiser, você pode fazer todas as adições primeiro. Então, até aqui, eu cheguei com 3. Em vez de fazer esse menos 24, eu vou fazer isso aqui primeiro. Depois eu faço isso. Então vai ficar o seguinte: 3 mais 26, 29. 29 menos 24, 5.
Então, se você encontrar numa prova uma questão, que você no meio das contas encontrar um número negativo, você pode, no caso aqui, que eu estou apenas com adições e subtrações, eu posso fazer todas as adições primeiro, para depois fazer as subtrações. Até se eu quisesse fazer 48 mais 26 primeiro, para depois fazer menos 45 menos 24, também daria. Olha só. 48 mais 26, isso aqui vai dar 74. 74 menos 24, isso aqui vai dar 50. 50 menos 45, 5. Então, eu posso, quando eu tiver apenas adições e subtrações, se eu quiser, para escapar dos números negativos que eventualmente podem aparecer, não é comum, não deveria aparecer, mas pode ser que apareça. Eu posso, então, fazer dessa forma. Primeiro, todas as adições, depois as subtrações. E isso só pode ser feito quando eu tenho uma sequência de números que tem que ser somados e subtraídos. Nesse caso, eu posso mudar a ordem.